Igreja, a paz do Senhor. Jesus está neste lugar. Louvado seja o Senhor. Ele está neste lugar, operando, curando, quebrantando, recebendo a nossa adoração e o nosso louvor. E agora Ele vai falar conosco através da sua poderosa palavra. Por favor, tome a sua Bíblia em mãos e abra ela, por gentileza, em Romanos, capítulo de número 4. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto você acha, eu quero externar a minha gratidão ao Senhor por mais essa oportunidade de ministrar a sua palavra. Louvo a Deus pela vida do nosso pastor, pela confiança que Ele deposita em nós para essa grande responsabilidade. E a minha oração, queridos, é que o Espírito Santo fale por mim. E que você saia daqui cheio da palavra do Senhor, para mais uma semana de vitórias, em nome de Jesus. Romanos, capítulo 4, localize aí o versículo 19. Nós vamos ler do 19 ao 21. E quando acabarmos a leitura, por favor, permaneça com a sua Bíblia aberta. Como de costume, quem achou, diga amém. Glórias ao nome do Senhor. Queridos, diz assim o texto sagrado: e não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo, já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus, por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Até aí, glorificando a Deus, se assente com a sua Bíblia aberta, porque nós vamos meditar na palavra do Senhor neste momento. Queridos, eu quero meditar com vocês nessa oportunidade sobre uma mensagem que traz por tema aprendendo a esperar em Deus. Mas antes eu gostaria de saber, quem está esperando uma promessa de Deus, uma resposta de Deus, um milagre de Deus? Louvado seja o Senhor. Todos nós aqui estamos esperando algo do Senhor, e todos nós, portanto, precisamos aprender a esperar em Deus. Esse texto relata a respeito de Abraão e Sara. Esse casal que você conhece muito bem, teve a promessa de, apesar da sua idade avançada, gerar um filho. Essa promessa foi feita a Abraão quando ele tinha 75 anos de idade. E sabe quando ela foi cumprida? Quando ele tinha 100 anos de idade. Impossível, não é verdade? Dificílimo de se acontecer, mas Deus cumpriu. Só que a questão, queridos, que eu quero focar aqui, são os 25 anos de espera, que Abraão teve que aguardar, para Deus operar em seu favor. Porque, queridos, quando você nota esse relato da vida de Abraão, você conclui que Abraão não é apenas um exemplo de fé para nós, mas ele é sobretudo um exemplo de espera. E nós sabemos muito bem que nós vivemos em uma geração ansiosa, que não sabe esperar. É a geração do 5G, é a geração do fast food, é a geração do download rápido, upload rápido, tudo para ontem, tudo para anteontem, tudo para agora. Só que é importante, queridos, nós frisarmos aqui, que Deus, Ele não se acomoda à nossa pressa. Deus, Ele não se acomoda à nossa agenda. Eclesiastes 3, versículo 1, ainda continua em vigor, para tudo há um tempo determinado. Então a questão, queridos, é que eu e você estamos esperando algo de Deus. Alguns um mês, outros um ano,
outros 10 anos, outros 20 anos. Então a pergunta que fica é: como esperar em Deus, como Abraão? Como me manter crente, fiel, durante esse tempo de espera, enquanto Deus não me responde? E é isso que eu quero olhar com você e meditar, porque Abraão aqui, Paulo falando sobre a justificação pela fé, ele vai dar-nos esse exemplo de Abraão. E eu quero então meditar em algumas coisas com você, aprendendo a esperar em Deus. Primeiro, você quer aprender a esperar em Deus? Então, em primeiro lugar, mantenha a firmeza espiritual. Você que está com a sua Bíblia aberta, por favor, olhe comigo o versículo 19, a parte A, que fala assim: e não enfraqueceu na fé. Queridos, isso significa que Abraão, nestes 25 anos, que ele esperou o milagre de Deus, ele se manteve firme, ele se manteve inabalável. E é isso que diz, por exemplo, 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes e constantes. Em algumas versões, como a NVI, falam assim: sejam fortes e se mantenham inabaláveis. Porque nós sabemos, queridos, que o tempo de espera em Deus pode nos fazer fraquejar na fé. E com quantos não tem acontecido isso? Thales, eu cansei de esperar em Deus. Deus prometeu que ia fazer e nada ainda. Não estou vendo nada acontecendo, e já se passaram 1 ano, 2 anos, 3 anos, e está tudo a mesma coisa. E note uma coisa, queridos, por que Paulo diz aqui que Abraão, ele não enfraqueceu na fé? Primeiro, como eu já disse a você, ele se manteve firme e inabalável, e segundo, para nos mostrar que quando enfraquecemos na fé, sabe o que tende a acontecer? Nos precipitamos. Não é assim que acontece? Quando achamos, na nossa visão, na nossa ótica, que Deus está demorando, que Deus não está agindo, qual que é a nossa conclusão? Não vou mais esperar em Deus. Eu mesmo vou agir, eu mesmo vou tomar uma atitude, vou passar na frente de Deus. Queridos, e eu já aprendi das piores formas, que isso não vale a pena. Isso não vale a pena. Vale a pena confiar no Senhor, que no tempo certo Ele sabe o que faz. Agora, você quer um exemplo? Quando você olha para o povo de Israel, você tem um exemplo ali de precipitação. De um povo que, ao invés de esperar em Deus, se precipitou. Êxodo 32, verso 1, por exemplo, Moisés estava no Monte Sinai, recebendo as tábuas da lei, e o povo, depois de 40 dias que Moisés estava ali, começou a ficar inquieto. Cadê Moisés? Cadê esse homem que nos tirou da terra do Egito? Arão, faz o seguinte, faz um Deus aí, porque nós não sabemos o que aconteceu com Moisés. E eles fazem um bezerro de ouro, adoram, e você conhece as consequências. O juízo de Deus cai sobre eles, fruto de precipitação. Um outro exemplo, Saul. Samuel chega para Saul e fala assim: Saul, quando ele foi consagrado rei, espera 7 dias, e eu virei a ti, e nós confirmaremos o teu reino, Saul. Chegou no 7º dia, cadê Samuel? Nada de Samuel, Samuel não aparecia, e Saul foi ficando inquieto, e os filisteus começaram a cercar Israel, e Saul começou a ficar com medo, e Saul falou: quer saber? Não vou esperar não, me traga aqui um animal para eu sacrificar. E quando ele sacrifica, quem é que chega? Samuel. Se ele tivesse esperado mais um pouco, mas a precipitação o levou a agir fora da vontade e do querer de Deus. Queridos, até mesmo Abraão, que na sua vida como um todo, não enfraqueceu na fé, teve um momento de precipitação quando deu ouvidos a Sara. Em Gênesis 16, Sara estava inquieta,
inquieta. Já haviam se passado 10 anos desde a promessa de Deus. E ela fala assim: Abraão, Deus me tem impedido de gerar. Toma aqui, ó, a minha serva Agar, e eu vou ter filhos por meio dela. E é dito que Abraão ouve a sua voz. E o resultado você vê aí. Sempre a guerra, Israel, árabes, resultado de Isaac contra Ismael. Precipitação. E será que Deus não está falando com alguém aqui hoje? Que está querendo precipitar-se? Estou cansado de esperar em Deus. Chega de confiar no Senhor. Chega de querer esperar Deus agir por mim. Eu mesmo vou tomar atitude. Eu mesmo vou agir. E eu quero dizer para você, cuidado, tá? Cuidado com a precipitação. Cuidado para você não agir de acordo com o seu coração enganoso, porque Jeremias 17:9 fala isso. Enganoso é o coração do homem mais que todas as coisas, e perverso. Provérbios 14:12 fala que há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles são caminhos de morte. Ah, eu vou tomar essa decisão porque para mim parece mais sensato. Cuidado, o final pode ser tragédia, o final pode ser morte espiritual e até mesmo morte física. Cuidado com a precipitação, e é por isso que eu estou pregando essa palavra, para dizer para você que vale a pena esperar em Deus, o tempo de Deus, o agir de Deus, a promessa de Deus se cumprir, porque Números 23:19 vai falar, que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Salmo 27, verso 14 fala: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor, espera em Deus, espera em Deus, espera em Deus, mantenha a sua firmeza espiritual. Se tem alguém porventura que entrou aqui nessa noite, Thales, eu me adequo nessa palavra, eu estou fraquejando, estou quase precipitando, nessa noite Deus te dá força, nessa noite Deus te renova, nessa noite Deus te dá paciência para esperar o tempo certo dEle, porque o tempo de Deus é um tempo perfeito. Glórias ao nome do Senhor, glórias ao nome do Senhor. Quer aprender a esperar em Deus? Mantenha a sua firmeza espiritual. Mas em segundo lugar, quer aprender a esperar em Deus? O que aprendemos com o pai da fé? Tire os olhos das circunstâncias. Tire os olhos das circunstâncias. Você que está com a sua Bíblia aberta. Versículo 19, parte B. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Queridos, é fato que, por mais que Abraão reconhecesse que com o passar dos anos, ele estava ficando cada vez mais velho, e Sara também cada vez mais velha, e como consequência, a impossibilidade da fertilidade, a impossibilidade de gerar, ficando cada vez mais remota aos olhos humanos, ele não permitiu que as circunstâncias limitassem a sua fé. E eu quero fazer essa pergunta para você que está me ouvindo aqui, para você que está em casa nos acompanhando através dessa transmissão. Onde é que estão seus olhos? Você tem tirado os seus olhos de Deus e tem colocado nas circunstâncias? Thales, olha a situação do país, olha a economia, olha o mercado como está, difícil de se abrir uma porta, olha a minha saúde, olha o meu estado. Tire os olhos das circunstâncias e coloque no Deus que te prometeu. Por mais que ele reconhecesse que ele estava ficando cada vez mais idoso, e a impossibilidade de um filho humanamente falando cada vez mais longe, ele tirou os olhos das circunstâncias e colocou naquele que o havia prometido. Porque, querido, se colocamos os olhos nas circunstâncias, nós falhamos, tornamos-nos incrédulos, e deixamos a esperança da promessa de Deus. Acabei de citar Saul no ponto anterior. Se você olha a continuidade do texto, 1 Samuel capítulo 13, versículo 11 e 12,
Eu disse para você que Saul sacrificou no 7º dia. Quando ele sacrificou, Samuel chegou e perguntou para ele: o que você está fazendo? Ah, Samuel, já se passaram os 7 dias, e você não chegava. Os filisteus começaram a rodear Israel para me atacar. O povo está disperso. Olha só as circunstâncias. O povo está disperso, os filisteus estão rodeando, você não chegava, e também a face do Senhor eu ainda não orei, e forcei-me e ofereci holocaustos. Sabe o que levou Saul a perder o reino? Sabe o que levou Saul a ser repreendido por Samuel, e ser dito a ele: olha, Deus está buscando um homem segundo o seu coração para reinar no seu lugar? As circunstâncias. As circunstâncias. Quando olhamos para as circunstâncias e deixamos de olhar para Deus, corremos o risco de perder a bênção que o Senhor tem para nós. Porque as circunstâncias nos tiram a fé, e a fé é aquilo que nos faz receber a bênção da parte do Senhor. Você quer um outro exemplo? O povo de Israel, os espias lá de Números, capítulo 13. Você vai notar, querido, que lá, depois de 40 dias de espionagem na terra prometida, um de cada tribo, 12 homens, espiaram por 40 dias a terra de Canaã. 40 dias depois, apesar de terem visto que era uma terra boa, manava leite e mel, e a prova disso era que 2 homens foram necessários para carregar um cacho de uva. Sabe esse cacho de uva que você pega na feira assim com 2 dedinhos só e levanta? 2 homens foram necessários para carregar um cacho de uva. Era próspera ou não era a terra? Era próspera, fora os outros atributos que tinha na terra, de acordo com o que Deus prometeu. Quando eles chegam no arraial do povo de Israel, o povo quer saber: e aí, gente, como é que foi a espionagem aí? Boa terra mesmo? Podemos entrar? Olha, chique 10 a terra, muito boa, próspera, mana leite e mel conforme o Senhor prometeu. Mas, porém, entretanto, todavia, contudo, lá tem gigantes, os camaradas são altos. Quando a gente olha para eles, a gente se sente um gafanhoto, e quando eles olham para nós, eles nos veem como um gafanhoto. É o seguinte: não vai dar não, vamos voltar para o Egito, lá a gente estava melhor, lá a gente estava seguro. E desanimaram o povo de Israel, olharam para as circunstâncias, e Deus havia prometido reiteradas vezes: eu vou dar essa terra para vocês, vocês vão vencer os inimigos, vocês vão conquistar a terra no lugar deles. Mas não quiseram crer em Deus e olharam para as circunstâncias. O que aconteceu? Perderam a terra. Deus disse a Moisés: este povo que não creu em mim, não vou colocá-los na terra que eu, com mão erguida, jurei a seus pais. Não vão vagar 40 anos até que o cadáver caia no deserto. Ou você acha que o propósito de Deus desde o início era fazê-los andar 40 anos antes de entrar na terra? De modo algum, irmãos. Um ano e alguns meses eles já estavam na terra. Isso passou 1 ano porque pararam no Sinai, ficaram lá 9 meses, construindo o tabernáculo, recebendo a lei. Era partir e conquistar a terra. Mas ficaram mais 38 anos, completando 40, por causa da incredulidade deles e por olharem para as circunstâncias. Queridos, eu estou aqui para dizer para você: tire os olhos das circunstâncias, tire os olhos das impossibilidades e coloque os seus olhos em Deus. Crente não vive de aparências, crente vive pela fé, naquele que prometeu, naquele que pode fazer tudo em nosso favor. Oh, Deus maravilhoso, Deus fiel, Deus santo. 2 Coríntios 5,7 fala que nós não andamos por vista, andamos pela fé. É pela fé que nós caminhamos. A economia pode estar difícil, o mercado pode estar difícil, mas Deus pode abrir uma grande porta para você. Pode estar tudo negativo, mas Deus pode prosperar teu negócio, tua empresa novamente. Ele é o Deus das impossibilidades, e a nossa fé, ela dá risada das impossibilidades, porque cremos no Deus do impossível. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, quando você for tentado a olhar para as circunstâncias, lembre-se de 4 perguntas de Deus para você. Todas elas com resposta negativa. 4 perguntas de Deus para você. Primeira, Gênesis 18:14. Todas elas, interessante, todas elas feitas a pessoas que estavam olhando para as circunstâncias.
Então é pergunta de Deus para nós, quando olhamos para as circunstâncias também. Gênesis 18, 14. Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Resposta: não. Segunda pergunta, Números 11, 23. O povo queria carne, Deus falou: santifica o povo e amanhã eu vou dar carne para eles. Aí Moisés: espera aí, Senhor, cá entre nós, só de homens são 600 mil de pé, sem contar mulheres e crianças. De onde o Senhor vai tirar tanto gado, tanta vaca para fazer um churrasco para esse povo? Aí Deus fala para ele em Números 11, 23. Estaria, pois, encurtada a mão do Senhor? Resposta: não. Terceira pergunta, Jeremias 32, 27. Eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Haveria porventura coisa maravilhosa demais para mim? Resposta: não. Isaías 43, 13, quarta pergunta, quando você for tentado a olhar para as circunstâncias. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Resposta: ninguém impede o nosso Deus de agir. Tire os olhos das circunstâncias e coloque em Deus. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Espera em Deus, olhando apenas para Ele, senão as circunstâncias levam você a se precipitar. Espera em Deus. Oh Deus maravilhoso, oh Deus fiel e tremendo, nos dê graça para esperar em Ti, nos dê graça, Senhor. Queridos, deixa eu contar algo para vocês aqui, deixa eu contar algo para vocês. Há 3 anos atrás, eu estava orando ao Senhor, pedindo uma direção a Deus, sobre o que Ele queria de mim, sobre o que Ele queria de mim. Eu queria uma direção ministerial. Eu e a minha esposa estávamos insatisfeitos onde congregávamos. Não insatisfeitos porque olhamos para a igreja como um buffet, que escolhemos aqui o melhor, isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto. Não, por questões de servir a Deus. Víamos que não conseguiríamos mais servir a Deus da maneira que gostaríamos, e estávamos pedindo direção a Deus. E eu comecei com esse propósito. A minha esposa, até então, não estava com o coração para sair de onde congregávamos, e eu orava e falava assim: Senhor, eu não quero me precipitar. Senhor, eu não quero fazer nada fora da Tua vontade. Eu não quero que as circunstâncias me levem, Pai, a tomar uma decisão errada. Eu não quero. E eu orando, Senhor, se for da Tua vontade, de eu ir para o ministério de Taubaté, muda o coração da minha esposa, coloca no coração dela. E Deus começou a colocar no coração dela o mesmo desejo que eu. Olha a importância de se esperar em Deus e não se precipitar. Deus começou a agir. Mas a confirmação, aquilo que me fez tomar o passo final, tudo que é bom, a gente deve testemunhar e testemunhar publicamente. Foi Deus usando a irmã Marileia. Eu acho que ela vai lembrar. Eu nem conhecia ela, nem tinha meu contato, nunca tinha conversado com ela, e certa vez, eu no Facebook, ela me manda uma mensagem no Messenger: Deus manda te dizer, seu tempo aí acabou. Deus manda te dizer que Ele tem uma nova história para você. Olha que interessante. Deus manda te dizer que estão sufocando você aí, e era exatamente o que eu sentia de onde eu vim. Estão me sufocando, aqui eu não vou ser tudo que Deus quer que eu seja. E Deus usou a irmã Marileia para falar comigo. A partir daquele momento eu falei: Senhor, entendi a Tua vontade. Vim numa terça-feira aqui, conversei com o pastor Hilário, e já vai para mais de 3 anos que eu estou servindo ao Senhor nessa igreja. Esperar em Deus. Eu sei que eu estou pregando para pessoas aqui que as circunstâncias estão apertando você de todos os lados.
As circunstâncias querem levar você a tomar uma atitude que não é para você tomar. Ore e confie em Deus. Ore e confie em Deus. Ele não desampara, Ele não decepciona. Ele vai te dar um caminho certo. Ele vai te dar uma direção certa. Ele não deixa confundido aqueles que esperam nele. Ele quer conduzir seus passos. Espera em Deus. Terceiro. Quer aprender a esperar em Deus? Em terceiro lugar, creia em Deus. Creia em Deus. Olha comigo, por favor, versículo de número 20. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Sabe o que esse texto está nos dizendo? Que Abraão, ele creu na promessa de Deus e no Deus da promessa. E qual é a sua atitude hoje? É de incredulidade ou é de fé no Deus que te prometeu? Hebreus 11, versículo 1 fala que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. O versículo 6 vai dizer: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Abraão e Sara creram no Senhor, confiaram no Senhor. E eu acho interessante, quando você olha o versículo 11 de Hebreus 11, você nota que até a própria Sara, que havia fraquejado lá em Gênesis 16, agora é uma Sara que crê, que confia e que espera. Tanto é que o versículo 11 vai dizer que Sara recebeu a virtude de gerar, mesmo fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe havia prometido. Oh, meu querido, pode demorar de acordo com o seu relógio, com a sua agenda, mas Deus não falha, e no tempo certo Ele agirá em seu favor. Creia no Deus que te prometeu. Aleluia. O Salmo 27:13 fala: pereceria sem dúvida, se eu não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, espera no Senhor. Confia no Deus que te prometeu. Na hora certa Ele responde, na hora certa Ele entra com providência e muda a situação e a história. Oh, Deus de maravilhas. Quarto lugar. Quer aprender a esperar em Deus? Adore a Deus. Adore a Deus. Olha o versículo 20, queridos, na parte final. Mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Sabe o que eu fico imaginando, conjecturando comigo? Abraão recebeu a promessa com 75 anos de idade: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de seu pai, para a terra que eu te mostrarei. Vou te fazer de você uma nação, vou te prosperar, tu serás uma bênção. Chegou os 80 anos de Abraão, cadê a promessa? Glória a Deus. 10 anos depois, cadê a promessa? Glória a Deus. Abraão com 90 anos, meu Deus, já se passou 15 anos, mas eu não vou duvidar, glória a Deus. 95 anos, meu Deus, nada ainda, mas louvado seja o nome maravilhoso do Senhor. Queridos, ou você adora, ou você murmura, ou você adora, ou você reclama com Deus. Eu te convido a adorar o Senhor. Eu sei que está demorando, eu sei que parece que não vai acontecer, mas Deus sabe o tempo certo. Enquanto não acontece, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Queridos, pedir para você dar glória a Deus não é chavão de pregador, não é aqui uma técnica de quem está dirigindo o culto, não. A adoração fortalece você.
Olha o que diz aqui, queridos, e foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Glorifique ao Senhor nessa noite. Ele vai fortalecer a sua fé, Ele vai fortalecer a tua paciência, para você caminhar mais um pouco. Pode estar demorando, mas louvado seja o nome do Senhor. Ele sabe o tempo certo, Ele sabe a hora certa. No tempo exato Ele vai me responder, no tempo exato eu vou viver as promessas do Senhor, e Ele vai ser glorificado na minha vida. Glórias a Deus, glórias a Deus. Oh Deus maravilhoso, não murmure, adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Thales, mas parece que nada está acontecendo. Glória a Deus. Thales, mas meu filho continua do mesmo jeito. Glória a Deus. Thales, eu não vejo nada mudando dentro da minha casa. Louvado seja o nome do Senhor. Thales, mas a porta não se abriu ainda. Engrandecido seja Deus. Thales, mas a minha empresa, Thales, está sendo prejudicada nessa pandemia. Deus está no controle. Bendito seja o nome do Senhor. Adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus. Glórias ao nome do Senhor. Glórias ao nome do Senhor por tudo. Glórias ao nome do Senhor. O Salmo 71:14 fala, queridos, eu esperarei continuamente e te louvarei cada vez mais. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Enche a sua boca de adoração. Glória a Deus, Ele sabe o que faz. No tempo certo a porta se abre, no tempo certo Deus entra com providência. Oh Deus maravilhoso, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Espere em Deus. Espere em Deus. Deus não age segundo a nossa pressa. Espere em Deus. Vale a pena esperar, vale a pena confiar, vale a pena não se precipitar, vale a pena confiar no Deus da promessa. Ele é fiel, Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Oh, aleluia. Nos ajuda, Senhor, a esperarmos. Nos ajuda, Senhor, a te louvarmos em meio ao tempo da espera. Glória a Deus. Queridos, em último lugar, para recapitularmos aqui, mantenha a firmeza espiritual se você quer aprender a esperar em Deus. Tire os olhos das circunstâncias, creia no Deus que te prometeu, adore a Deus nesse tempo de espera. E para eu fechar, para nós concluirmos, tenha a convicção do poder de Deus. Versículo de número 21. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Abraão tinha convicção de que Deus não apenas tinha feito a promessa para ele, de que Deus não era apenas fiel para cumprir a promessa a ele, mas de que Deus era poderoso. O bom senso poderia até dizer para Abraão, não vai acontecer. Olha a sua idade, olha a idade de Sara. Abraão com 99 anos, Sara 10 anos mais nova, 89 anos. Não vai acontecer. A razão poderia até dizer para Abraão, nunca vai acontecer. Impossível aos olhos humanos, impossível racionalmente falando. Não vai. Mas a fé dizia para Abraão, vai acontecer, porque Deus prometeu e será assim. Ele é poderoso para cumprir exatamente o que Ele te prometeu. Se Ele prometeu libertar tua família, Ele vai libertar. Se Ele prometeu abrir a porta, Ele vai abrir. Se Ele prometeu um casamento abençoado para você, Ele vai te dar, porque Ele é poderoso. E é assim que Ele se apresenta a Abraão em Gênesis 17:1. Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Jó capítulo 42, verso 2, Jó vai dizer para Deus, bem sei eu, Senhor, que tudo podes, e nenhum de teus pensamentos pode ser impedidos. Nada do que Deus prometeu para você, não tem diabo, não tem inferno, não tem inimigos que impeçam de Deus cumprir na sua vida, no tempo dEle e na hora dEle. Eu quero terminar dizendo para você que você vai viver tudo que Deus te prometeu. Você vai viver todas as promessas de Deus na sua vida. A resposta de Deus vai chegar para você. Eu não sei quando, oro para que seja hoje, oro para que seja amanhã, que essa semana seja uma semana de resposta para você, mas de uma coisa eu tenho certeza, vai chegar.
Porque Deus não é apenas fiel, Ele é poderoso para cumprir o que Ele prometeu a você. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto Ele não cumpre, Thales, o que eu faço? Glória a Deus. Engrandecido seja o Senhor, maravilhoso é o nome de Jesus, Ele é fiel, Ele está no controle, bendito seja o nome do Senhor. Igreja de Deus, se coloque de pé, se coloque adorando, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Oh Deus de maravilhas, glórias, glórias, glórias ao Senhor. Eu quero orar, queridos, com você e por você. Eu quero orar para que Deus nos dê forças para aguardarmos enquanto Ele não age, enquanto Ele não responde, enquanto Ele não cumpre a promessa. Ele vai nos fortalecendo, Ele vai nos ajudando a prosseguir com paciência para alcançarmos a promessa. Feche os seus olhos, querido, somente você sabe o que você está esperando da parte de Deus, somente você sabe como está sendo a sua atitude diante do Senhor. Thales, minha atitude até aqui tem sido de murmuração, de precipitação, tenho colocado os pés pelas mãos, tenho colocado o carro na frente dos bois, mas hoje é noite de recomeço, hoje é noite de recomeçar, de voltar a confiar em Deus, de deixar Deus na frente dessa guerra, de deixar Deus na frente dessa batalha, de deixar Deus agir por você, parar de querer agir de acordo com a sua inteligência, com a sua argumentação. Deixa Deus agir naquele coração, deixa Deus agir na sua casa, confia nele, espera nele. Pai querido e maravilhoso, te adoramos pela tua palavra, te bendizemos, Senhor, porque tu és um Deus que cumpre o que prometeu, tu não és um homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Senhor, estão aqui servos teus, servas tuas, vivendo, ó Pai, impossibilidades aos olhos humanos, mas o Senhor, ó Deus, é poderoso, para no tempo certo, no tempo adequado, cumprir tudo aquilo que o Senhor tem prometido. Pai, nos dá forças para prosseguir, não nos deixe esmorecer, não deixa a gente fraquejar, e enquanto esperamos em Ti, nos ajuda a Te adorar. Bendito seja o Teu nome, Senhor, adorado seja o Teu nome, Jesus. Oh Deus, ajuda o coração da Tua serva a descansar, ajuda o coração do Teu servo a confiar em Ti, como confiou Abraão, até que ele possa viver, até que ela possa experimentar a graça, a promessa, a fidelidade do Senhor na vida de cada um. Oh Deus querido, eu oro e Te agradeço pela fé, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém e amém. Espere em Deus, Ele não falha, Ele não mente, Ele vai agir em seu favor. Que Deus continue abençoando a sua vida, permaneçamos firmes, porque fiel é aquele que nos prometeu. Deus continue abençoando.